Meus amigos, aqueles que amam a boa leitura da Palavra de Deus, eu vos convido a estudarmos comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 em diante. O encontro de um homem cego com Jesus. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos amigos, eu quero falar de encontros. Nós sabemos que a humanidade tem afeto, tem sentimento, tem amor, tem carinho e tem admiração pelas pessoas. E as pessoas fazem sacrifício para encontrar pessoas. As pessoas seguem pessoas. As pessoas querem ver pessoas, querem falar com as pessoas, admiram pessoas. Hoje com a mídia, com as redes sociais, com a internet, né, com a televisão, se fizeram grandes astros, cantores, jogadores, artistas, poetas, médicos famosos, oradores, pregadores, religiosos, e as pessoas o seguem e fazem qualquer sacrifício para encontrar essas pessoas. As pessoas viajam de um estado para outro, de um país para outro, para encontrar essas pessoas. Fica na porta dos hotéis acampado em barracas, para ver um aceno com a mão da pessoa que ela admira, para ver um olhar da pessoa, uma aparição na janela da pessoa, e as pessoas se emocionam, choram e ficam felizes por encontrar pessoas. E seguem pessoas, fazem sacrifício por pessoas. As pessoas seguem os ídolos. Se dizer que na sua região vai vir um jogador famoso de repercussão nacional ou internacional, muitas pessoas vão fazer sacrifício para ver a pessoa, tentar tocar na pessoa, tentar falar com a pessoa. Se dizer que vem um cantor, as pessoas vão fazer o possível, deixar de comprar até o básico para pagar um ingresso, pagar passagem, pegar um transporte para ver essas pessoas. Então as pessoas estão admirando pessoas, estão seguindo pessoas, seguindo pregadores, oradores. Quando o Papa esteve no Brasil, pessoas do Brasil inteiro viajaram, fizeram romarias para ver o Papa, para tocar no Papa, para ver um olhar do Papa. Se vem aqui um pregador famoso, as pessoas vêm de toda a região onde você mora para tentar ver essa pessoa, para tentar tocar, olhar para essa pessoa. Então as pessoas querem seguir pessoas, querem ver pessoas, querem encontrar com pessoas. Mas não importa que a pessoa seja famosa, que a pessoa seja astro, que a pessoa tenha repercussão como estrela na mídia, na televisão, no mundo inteiro, que seja um grande herói nacional, internacional, que seja um grande artista. Às vezes você se decepciona. Às vezes a pessoa não te dá atenção, não liga para você, faz pouco caso para você. A pessoa se sente nas nuvens e nas alturas, porque é adorado e idolatrado por pessoas. Mas aqui eu estou diante de um texto que vai falar de um homem cego que tem seus traumas, tem a sua vida. Ele não tinha nem nome. Aqui está a história. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Estamos falando de um homem cego e mendigo, que estava à beira do caminho mendigando. E esse homem tem história, ele tem passado. Ele está aqui pedindo esmola, esmolando na beira do caminho. Ele teve a felicidade de ter o que milhares de pessoas não tiveram: o encontro com Jesus Cristo de Nazaré. O encontro com Jesus Cristo, filho de Davi. O encontro com Jesus Cristo, Salvador. O encontro que qualquer ser humano que tiver esse encontro vai ser amado, vai ser recompensado. Um encontro que vai mudar a vida de todo ser humano. Aqui estamos diante de um homem cego à beira do caminho pedindo esmola. Esse homem chamava-se
Bartimeu, ele não tinha nome. Bartimeu era o prefixo do nome do pai dele, Bar, o pai dele, Timeu. Ele era filho de Timeu. Timeu, então ninguém conhecia ele. Ele estava pedindo esmola na estrada, mas era um esmolante, era um ninguém, ninguém parava, ninguém dava atenção para ele. Mas ele tem história. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, esse Timeu, Bartimeu, o cego que ficava à beira do caminho, era filho de Timeu. Timeu foi um governante, um administrador que esteve em Betel e era um empresário que tinha muitas posses, era um homem muito bom, que aposentou-se do cargo de oficial do exército e construiu o seu patrimônio em Betel. E ali administrava, ali fazia o bem. E pouco antes de Jesus vir ao mundo, o que acontece? O governo romano tomou e ocupou a Palestina, tomou Israel ali, tomou Jerusalém. E tomou a propriedade dos empresários, os bens das pessoas, as casas, os sítios, as lojas, confiscou os bens. E houve muitos revoltosos com aquilo. Muitos grupos de insurgentes que atacaram o governo romano, que não se conformaram com aquela situação. E esse Timeu, ele foi um desses homens revoltosos. Ele fez vários ataques contra Roma, segundo Flávio Joséfo. Ele fez várias tentativas de atacar o exército romano. Mas ele não podia lutar com Roma, enfrentar o poderoso Império Romano. E ele foi derrotado, ele foi capturado, ele foi preso. Ele foi preso e foi julgado porque Roma era muito dura, muito severa com seus opositores, com seus inimigos, com aqueles que se levantavam contra o seu poder, contra o seu domínio. Ela dominou grande parte do mundo, o Império Romano ocupou, se tornou uma grande potência territorial e também militarmente falando. Então, Timeu foi preso. Foi preso e foi julgado em praça pública, porque Roma matava em praça pública e julgava em praça pública para dar o exemplo, para que outros não se levantassem. Ele em praça pública ele foi condenado, ele foi julgado, condenado e foi morto, ele e a sua mulher. Timeu só tinha um filho e ele foi morto na presença do seu filho e da multidão ali na praça para servir de exemplo. E depois os oficiais romanos que mataram Timeu, que mataram a sua mulher, pegaram o seu filho, o menino, o garoto, e arrancaram os seus 2 olhos daquele rapaz, arrancaram os seus 2 olhos. Eles cegaram Bartimeu. Depois deram uma capa para ele pedir esmola, para ele sair da cidade. A capa poderia significar que ele estava expulso da cidade. E ele com aquela capa agora perdeu tudo que ele tinha. Aqui no texto ele vai para a beira do caminho de Jericó para pedir esmolas. E ele estava aqui, como diz o texto, na beira do caminho. Na beira do caminho ele via, não via, mas ele ouvia, porque a audição de pessoas deficiente visual, ela é extraordinária, ela é um segundo os olhos. Segundo os especialistas, os médicos, ele tem uma percepção muito grande. Então ali na beira do caminho ele sobrevivia com a sua capa, com os seus traumas, com as suas amarguras, com as suas raivas, com as suas revoltas. Ele viveu bem, ele teve família, ele teve pai, teve mãe, ele teve conforto, ele teve patrimônio, mas tudo foi tirado dele. De repente, quando Roma ocupou a cidade, o país de Israel, e os pais deles foram assassinados diante dele, os olhos foram arrancados, e ele agora recebeu aquela capa do governo romano, e ele foi sentar na beira do caminho para pedir esmolas. E ali na beira do caminho, ele via caravanas passar de Herodes, caravana de Pilatos, caravana de soldados, caravana de comerciantes, de pessoas comuns, caravana de mendigos, de vendedores. Todo mundo passava e ele entendia o barulho de cada grupo que passava. Quando era soldado, ele via o barulho das espadas trincando, do escudo batendo, da farda balançando. Enfim, ele entendia que estava passando ali um exército, um grupo de soldados, ali onde ele estava na beira do caminho de Jericó, para buscar a sua sobrevivência pedindo esmola.
Quando passava o Pilatos, ele via as cornetas, via enfim, as músicas, ele via as reverências, ele ouvia. Ele não via, ele via e ele percebia que estava passando ali o grupo de Pilatos, o grupo de Herodes, o grupo de religiosos passava, fariseus, saduceus, também via as cantorias, cantando as suas rezas, rezando. Ele entendia que estava passando ali um grupo de fariseus, de saduceus, de escribas, de sacerdotes, de religiosos. E ali todo dia a sua rotina, na beira do caminho, para pedir esmola. Mas agora, diz o texto aqui, ó. Veja só no versículo 47. E o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Vamos para o 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente, ele vê que vai passando um grupo diferente. Ele percebe que não é o grupo que ele está acostumado a ver passar. Jesus nunca tinha entrado em Jericó. A primeira vez que Jesus entrou em Jericó e a única vez que ele iria sair de Jericó. Porque daí ele foi para Jerusalém, foi preso e foi morto. E ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus depois de 40 dias. Então ele não podia perder essa oportunidade. Ele era inteligente. Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Havia uma repercussão de que Jesus fazia em toda a região. E ele ouvia falar. E de repente aqui, diz aqui, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele ouviu, ele perguntou quem era que estava passando. Disseram que era Jesus de Nazaré. E então esse encontro é que foi importante demais. O encontro que muda a vida de um ser humano. Um homem cego na beira do caminho com seus traumas, com as suas raivas, com as suas revoltas, com a sua tristeza, com as suas mágoas. Ele tinha perdido tudo. E agora a sua grande oportunidade, que vai passando ali um grupo diferente, ele pergunta quem está passando. E disseram: é Jesus de Nazaré. Então ele começa a gritar: não Jesus de Nazaré. A multidão que estava com Jesus, os curiosos que queriam milagres, queriam curas, queriam prosperidade, coisas materiais, disse: não, vai passando aqui Jesus de Nazaré. Mas aquele cego via além disso. Ele via Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Salvador da humanidade. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As multidões disseram que era Jesus de Nazaré. Quem está passando aqui? Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o irmão de João, de Tiago, o filho de José, o carpinteiro. Falou para ele como se não fosse importante, mas ele sabia o que ele precisava. Ele sabia quem estava passando ali. E ele começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí vieram gente da multidão e mandou que ele calasse a boca, mandasse que ele ficasse quieto, mandasse que ele se calasse, e acharam que ele estava perturbando. Porque assim, quando você está buscando a sua bênção, o seu encontro, alguns podem ficar incomodados com o seu grito, achar que você está perturbando. E aqui, ó, e muitos repreendiam, versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse. Então veja que barulho ele não fez, era a sua única chance. Ele começou a gritar desesperadamente. Ele agarrou sua oportunidade, a sua única oportunidade. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disseram para ele que ele já estava passando Jesus de Nazaré, mas ele não. Ele chamou Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. E aí disseram aqui no versículo 48, muitos repreendiam para que se calasse. Mas veja o que acontecia, mas ele clamava cada vez mais alto: tem misericórdia de mim. Meus irmãos, esse é o maior encontro que o homem pode ter na sua vida, um encontro que vai determinar o seu futuro para todo sempre. E dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, fica no versículo 48, 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então valeu a pena o seu esforço. Jesus ouve o clamor do aflito, do necessitado.
Esse é o encontro que muda a história do enfermo, do doente, do fracassado, daquele que está decepcionado com alguma coisa ou com alguém, ou com alguma circunstância da vida. Encontrando com Jesus, clamando por Jesus, buscando Jesus, não é como você encontrar com o homem. A sua vida muda para todo sempre. Ele clamou por Jesus na sua oportunidade, à beira do caminho esmolando. Jesus vai passando, ele pergunta quem é. É Jesus de Nazaré. É Jesus, filho de Maria, de José, irmão de Tiago e João e tal, carpinteiro. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí mandaram que ele calasse a boca. Cala a boca, rapaz, está incomodando o mestre. E aquela grande multidão, Jesus no meio. Jesus mandou que o chamasse. Chamai-o. Quando você chama Jesus com fé, ele não ignora o grito do excluído, o grito dos abatidos, o grito dos humilhados, o grito daqueles que são maltratados, o grito daqueles que a sociedade não vê, que os governos não vê, que os grandes empresários não vê, que ninguém faz nada por ele, que as pessoas são indiferentes. Mas Jesus não. Jesus vê. Jesus dá atenção. Jesus se importa com a sua situação, com o seu problema, com a sua vida. Ele quer restaurar. Ele quer te salvar, te dar salvação. Então, quando o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Houve insensibilidade nas multidões, como hoje tem. Mandaram que ele calasse a boca. Cala a boca, ele clamava cada vez mais alto. Continue buscando o que você quer, os seus objetivos. Não se importe com as vozes negativas, com aqueles que mandam você silenciar, porque Jesus vai ouvir a sua voz. E agora Jesus para aquela multidão e manda que o chamem. Veja só, e muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. Veja no 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele estava fazendo um verdadeiro barulho ali. Ele estava fazendo um alarde enorme. Ele estava gritando desesperadamente pela sua bênção. E mandaram que ele calasse a boca. Mas Jesus mandou chamar. E agora chega alguém lá, os mesmos que mandavam que ele calasse a boca, chega lá, diz: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus não é como os astros da terra, que não dá atenção para as pessoas, que é indiferente, que se acha o superstar, o super-homem, que se acha acima dos mortais, mas que na verdade não é nada. Ele dá atenção aos pequenos, aos excluídos, aquele que a sociedade não vê. Ele dá atenção. Jesus para com o grito daquele cego. Ele ouviu o grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para. Olha, a multidão em silêncio. Ele manda chamar. E aí a pessoa que foi chamar, as pessoas que foram chamar o cego, está lá desesperado com a sua capa, gritando: levanta-te que ele te chama. Tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Está aqui no versículo 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Agora aqui no versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então aquela capa que ele ganhou para esmolar do governo romano, ele lançou aquela capa fora. De um salto ele foi ter com Jesus. É preciso lançar fora aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está te humilhando, que está te botando para baixo, está te maltratando, porque Deus vai te dar roupa nova, vestes novas, Deus vai transformar a sua história. Então ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora vê o encontro dele com Jesus no versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: isso a multidão está em silêncio. Os discípulos, os religiosos, os curiosos, as multidões que vinham atrás de prosperidade, de curas, de coisas, como acontece hoje, para ver o que aconteceu. Jesus não prometeu outra coisa para ele, mas o mais precioso para ele, a visão. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. É isso que Jesus está dizendo para você, meu irmão.
Talvez você está fazendo sacrifício, os jovens, a juventude viajando para ver o cantor. E muitas vezes não é um exemplo para a sua vida. Não tem nada de bom para te oferecer. Mas Jesus está perguntando, indagando qual é a sua necessidade. O que é que você quer? O que queres que eu te faça? Ele sabia que aquele homem era cego, sabia toda a história dele, a situação dele. Mas ele pergunta, ele quer ver a expressão do seu lábio, dos seus lábios. O que queres que eu te faça? E o cego não perdeu tempo, imediatamente ele respondeu. Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então o maior encontro que o homem pode ter na vida é o encontro real com Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Se viver a vida inteira sem ter esse encontro com Jesus, você está perdido. Você não encontrou nada de importante na vida. Não importa se você tem ouro, prata, se você tem muitas posses, muitas riquezas, muitas coisas, você não encontrou nada. Tudo isso vai ficar aqui para trás. Isso não vai te dar salvação, não vai te dar saúde. A coisa mais importante na história de qualquer ser humano é ter um encontro com Jesus. E ele dá atenção aos pequenos, a todos. Este homem cego, que perdeu seus pais, assassinado pelo governo romano, perdeu a sua visão, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha. Ele ganha essa capa para pedir esmola na beira da estrada de Jericó. E a sua oportunidade foi que Jesus entrou na cidade de Jericó para abençoar aquela cidade que era amaldiçoada por Josué. E quando Jesus está saindo daquela cidade, ele agarrou a sua oportunidade quando ele viu que não era a caravana de Herodes que não dava atenção para ele. Pilatos passava, não enxergava ele, era um mendigo. Passavam os fariseus, saduceus, escribas, nunca tinham olhado para ele, os religiosos. Passavam os comerciantes, talvez desse uma moeda para ele, um denário de prata, alguma coisa, mas não dava atenção para ele. Jesus, ele percebe que é Jesus que está passando, ele via falar de Jesus, e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram que ele calasse a boca, que ele ficasse quieto, e ele clamava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou chamar, e eu encontro com esse cego, olho no olho, tede a tede. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus disse, vi, a tua fé te salvou. Que possamos ter esse encontro com Deus. Se você não teve, meu irmão, meu amigo, você precisa ter esse encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele ama a todos, recebe a todos e estende a mão para todos. Não discrimina ninguém. Não importa a cor, a raça, não importa quem seja. Ele tem amor infinito, imensurável por toda a humanidade. E assim ele salvou esse cego que seguiu a ele pelo caminho. Que ele abra os nossos olhos e que possamos ter um encontro real e verdadeiro com o nosso Deus a cada dia. Fique com Deus. Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça. Espero que essa palavra edifique as nossas almas. A paz a todos em nome de Jesus. Amém.